Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Frase de Nelson Mandela. Você certamente já ouviu falar em filosofia grega e em filósofos alemães e franceses, mas já ouviu falar em filosofia indígena, indiana, árabe, africana ou de outras que não seja europeia? Você conhece o nome de algum filósofo africano ou afrodiaspórico? Diferentes povos apresentam diferentes experiências e formas de produzir cultura. E assim como capacidade de refletir a sua realidade e, portanto, interpretar o mundo e produzir filosofia, negar essa capacidade é uma forma de negar a humanidade. O racismo nega a grupos e povos pelas suas origens e características físicas, experiências históricas, a produção de cultura e inclusive seu papel enquanto produtores de ciência e filosofia, diminuindo assim sua humanidade. Aqui está pedindo para formar em grupos e pesquisar sobre a minha orientação, que sou professor, e apresentar um seminário sobre filosofia africana, e que cada grupo poderá apresentar uma pesquisa de um filósofo de determinado país africano, um pressuposto pensamento crítico da filosofia africana em geral. Mas devido à pandemia, não tem como vocês apresentar um seminário, e também se for pedir para fazer um vídeo falando sobre os filósofos africanos. Então, por iniciativa própria, irei fazer o vídeo falando sobre esses filósofos e algumas ideias principais para explanar a mente de todos em relação à filosofia africana e como que ela interferiu na filosofia grega, que foi propagada em todo o mundo. Olá, alunos, tudo bem? Então, para elaborar essa aula, tive que fazer um estudo e também me surpreendi, Porque percebi que durante toda a minha vida eu fui enganado por uma espécie de racismo epistêmico por causa do eurocentrismo. Sobre esse novo pensar filosófico, dá para deduzir que o berço da filosofia não é a Grécia, e sim o Egito Antigo, que faz parte do norte da África. E o povo do Antigo Egito, eles eram negros. O máximo que eles tentam embranquecer os egípcios, eles eram a população negra. Platão, Tales de Mileto, Sócrates, todos tiveram a sua identidade filosófica forjada pelos ensinamentos egípcios. As escolas gregas foram inspiradas nas escolas de mistérios herméticas do Egito Antigo. Os filósofos gregos frequentavam as escolas egípcias e levaram seu conhecimento para a Grécia. Desenvolveram sua filosofia, exemplo, matemática, ao grego chamado Pitágoras, que diz que é o pai da filosofia, pelo termo, um príncipe que numa festa disse para ele que ele era um amante do saber, que era uma pessoa que gostava muito de sabedoria. Mas o Pitágoras, há um deus egípcio chamado Ptah. Então, pra vocês pensar, tá? O Alexandre o Grande, ele invadiu e colonizou o Egito. Então, por isso, os gregos,
e todo mundo que tinha condições de viajar aprenderam nas escolas egípcias, que há muito tempo estava desenvolvida. A filosofia, a arte, a ciência foram legados à civilização das civilizações africanas do norte da África, e não pelo povo da Grécia. Foi dado a Pitágoras o crédito que o mundo está chamando de teoria, de teorema de Pitágoras, mas que os egípcios com certeza usaram há muito tempo antes de Pitágoras para a construção das pirâmides. Você acha que aquela obra faraônica imensa foi coisa de alienígena? E por falar nisso, o eurocentrismo, ele gosta de minimizar tudo que o povo africano faz. Não é porque um branco faz que é coisa de alienígena. Os negros, os africanos e qualquer etnia tem a mesma capacidade que os europeus de produzir tudo. Tanto que a pólvora é uma invenção chinesa, o macarrão também. A Europa, durante um certo tempo, acho, se não me engano, desde 627 anos após de Cristo, foi invadida pelos árabes. Ficou muito tempo sob domínio árabe e teve muita influência na cultura europeia, Filósofos africanos contemporâneos. Vou iniciar por Severine Kojo Grandvax, natural da Costa do Marfim. Ele escreve para a revista Jeune Afrique, África Jovem, em tradução do livre do francês, É autora da obra Filosofia Africana, em tradução livre do francês, qual ela analisa a atual elite de filósofos africanos. Ela estabelece que a filosofia africana moderna é geralmente classificada em 4 grupos principais: etnofilosofia, sagacidade filosófica, filosofia ideológica nacionalista e filosofia profissional. Souleymane Bachir Diagne, filósofo senegalês e professor da Universidade de Colômbia, acredita que os filósofos africanos precisam tornar o trabalho deles mais acessível aos seus compatriotas. Ele declara que nós devemos produzir nossos próprios textos em nossas línguas africanas. Leonce Dikumana cresceu em Burundi e hoje é professor de economia da Universidade de Massachusetts, em Hampshire. Em seu livro Africa, Odious Debts, Long Foreign Loan and Capital Fighting Blades, a continente de vida odiosa da África, como os empréstimos externos e a fuga de capital sangraram o continente. Ndikumana se dedica a combater muitas narrativas sobre a África, que são um lugar comum e tidas como fatos no mundo todo, como por exemplo a crença que a ajuda externa subsidia o continente. O filósofo ganês Kwesi Iledidu, ele argumenta que o sistema político multipartidário, frequentemente visto como fundamento para a democracia, nem sempre conduz à unidade e à estabilidade. É um fato importante de que seres humanos razoáveis podem chegar a um acordo sobre o que deve ser feito pela virtude do compromisso, sem concordar em questões de moral e verdade. Kiyumi
Anthony Appiah, um outro filósofo ganês que atualmente ensina na Universidade de Nova York, opõe-se à tendência de afrocentrismo dos filósofos do continente. Ele acredita que o afrocentrismo é um conceito ultrapassado. Ele defende que deve-se encorajar mais o diálogo entre culturas e menos regionalismo. Olá, alunos. Para terminar, a atividade é o seguinte: vocês irão anotar o nome dos 5 filósofos africanos no qual citei e pesquisar brevemente sobre eles e elaborar uma redação sobre racismo na filosofia, o racismo epistêmico. É só isso e por hoje é só. Boa atividade.